Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí ao Oriente Médio, tá? Nós estamos estudando a Ásia nesse período e nós já vimos aí as outras regiões asiáticas, só falta a região do Oriente Médio. Então, nessa região do Oriente Médio, nós vamos perceber, aí vocês já, para nós introduzirmos, vocês irão perceber que ela vai se estender um pouco a influência, não o território, certo? A influência do Oriente Médio ela vai se estender um pouco, vai extravasar além do continente asiático, ou seja, ela vai transcender as fronteiras aí para o continente africano. Então, a África do Norte, a chamada África Branca, ela vai receber essa influência aí do Oriente Médio, principalmente aí na questão do idioma, na questão da religião, né, a cultura e também os traços do povo. A miscigenação vai se dar. A influência política nem se fala, né? A influência geopolítica aí do Oriente Médio, ela é grande sobre essa região aí do norte da África. Aí nós temos os países da África que são países islâmicos, certo? São países, vamos assim dizer, árabes. Por quê? Porque por conta da identidade do idioma, certo? E aí, pessoal, nós temos os países que fazem parte do Oriente Médio. Aqui ó, são os países árabes: Afeganistão, Irã, Turquia. E aí a Turquia ela tem a parte asiática e a parte europeia, né? Ela vai estar aí entre os dois países, assim como a Rússia também, né? A Rússia nós temos a parte asiática e a parte europeia, mas a Rússia não faz parte, embora esteja próximo, não faz parte do Oriente Médio. A Síria, Líbano, Israel, Egito tem uma parte asiática aqui e tem a grande parte africana do Egito, a Jordânia, né? A Arábia Saudita, que é esse território gigante aqui, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait. E aí nós vamos ter os países com maior importância política aí nessa região. Nós vamos ter aí com maior influência no mundo árabe. Quando se fala no mundo árabe, é importante que se frise que eles vão estar aqui ligados pelo idioma. Falou mundo árabe, Israel não faz parte. Viu? Israel não faz parte do mundo árabe porque Israel é hebreu. Então, o idioma é diferente, as tradições é diferente, a religião é diferente. Então, eu costumo dizer que Israel aqui nessa região é o patinho feio, certo? É o país, o diferentão aí. Primeiro, é o diferentão no idioma, na religião, nas condições econômicas, sociais. Então, Israel vai ser um país aí autossuficiente nessa região, embora não possua recursos naturais, mas eles conseguem produzir e não depender dos demais na questão de alimentos. Então, o que Israel não possui aí no seu território é petróleo. Não tem petróleo, mas ele tem um acordo aí com o Egito, né? Mais adiante eu vou falar sobre isso. E o Egito, ele por força desse acordo, é obrigado a fornecer-lhe petróleo, certo? Lá da Península do Sinai, aqui nessa parte asiática. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Então vamos à localização. A porção sudoeste da Ásia, certo? Essa porção aqui, ó, sudoeste da Ásia, certo?
ponto de contato ou quase um prolongamento deste continente com a África e até mesmo com a Europa. Então, nessa região aqui, essa região é uma região estratégica geopoliticamente, ó. Por quê? Está entre três continentes. Está aqui ao lado da Europa. Lembra que nós falamos o caso da Turquia, 10% da Turquia está na Europa e 90% está na Ásia. Então tem uma ligação aí, praticamente uma ligação aí entre a África, a Europa e o próprio continente asiático. Então uma região estratégica para essa região aí. Certo? Submetidos durante muito tempo à dominação estrangeira, esses países são de formação recente, com exceção do Egito e do Irã, que era a antiga Pérsia, que datam de vários milênios. Então, o Egito nós temos a história egípcia, né? Os faraós. Então, o Egito é um país que existe aí há milênios, bem como o Irã, né? A Pérsia, o reino da Pérsia, o rei Xerxes II, que dominou grande parte do mundo, né? E tiveram outros reis aí também na Pérsia, mas o rei Xerxes é o que me vem à cabeça agora como o mais famoso. Então, nessa região aí, pessoal, nós vamos ter uma história muito rica, uma história que vem aí contada, principalmente a fonte histórica aí dessa região, principalmente é a Bíblia Sagrada, que vai trazer aí relatos dessas regiões aí de milênios atrás. Então, nessa região aí nós vamos ter alguns países de formação recente, por exemplo, Israel foi formado pós Segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, em 1947. Nós temos também a Palestina e outros países que foram delimitados mais recente. Lembrando que houve o período do neocolonialismo, quando as potências europeias e americana, né, americana que eu me refiro por conta dos Estados Unidos, colonizaram aí essa região da Ásia, a Ásia e a África, mas agora vamos nos ater à Ásia. Então, nesse momento aí, algumas fronteiras foram mudadas. Por exemplo, Paquistão não existia, passou a existir depois. Paquistão era um território ali da Índia, certo? Então aquilo era da Índia. Países que não existiam até então passaram a existir, outros que existiam deixaram de existir por conta do colonialismo, por conta das guerras, por conta das invasões. Vocês vão ver que nós vamos ver aí que há um dado momento que as fronteiras se alargam, os territórios aumentam, depois, a depender do conflito, quem sai vencedor, tá ok? Então vamos ao clima e o relevo, por exemplo. Olha que paisagem bonita aqui, ó. Aqui é neve. Então, o clima dominante é desértico, né? Como o do Saara. É o clima quente e seco. Alguns trechos mais próximos ao litoral, nós vamos ter aí o clima subtropical mediterrâneo, certo? É de onde se encontra a maioria da população. Esse clima subtropical mediterrâneo, nós vamos ter aí as estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, então você vai ter a passagem deles, você vai ter temperaturas mais amenas, uma pluviosidade, ou seja, chuva bem distribuída durante o ano todo, então é um clima muito agradável, certo? E aí é onde nós vamos encontrar a maioria da população aí nessa região que é chamado o trecho sul próximo ao litoral, certo? E o relevo, em geral, é baixo, com exceção das partes leste e norte da região com áreas montanhosas, onde ocorre o clima frio e o frio de alta montanha. Esse aqui é o clima frio. E nós vamos ter aqui nas áreas montanhosas o clima frio de montanha. Lembrando que no clima frio nós temos a presença de neve, certo? Então, a neve em algumas regiões aí, nessa região leste e norte dessa região, nós vamos ter aí as áreas montanhosas e aí nós vamos ter esse clima frio característico pelo fator aí da altitude, certo?
O professor Silvio disse que a região é desértica. É desértica. É uma região predominantemente, o clima que domina lá é o deserto, mas o fator climático, altitude, ela reduz as temperaturas e faz provocar isso aí. Lembrando que na Ásia, pessoal, a Ásia ela vai possuir as maiores altitudes do mundo. Então, as altitudes mais elevadas do planeta vai estar aí, né? Exemplo do Monte Everest, que vai estar não nessa região do Oriente Médio, mas está no continente asiático, certo? Então, as mais elevadas altitudes estão lá, certo? Então, nós vamos ter a presença de neve em locais isolados, lá no Oriente Médio vamos ter? Vamos. Esse aí, por exemplo, é na porção norte, lá do território do Oriente Médio, que nós vamos ter aí a Turquia, certo? Então, na Turquia nós vamos ter esse monte aí, o monte Palandöken, acho que é isso a pronúncia, e nós vamos ter essa presença de neve aí. Então, traços étnicos e culturais e políticos. Maioria dos países a etnia, ele vem aí, é o árabe, certo? A língua falada é o árabe, a etnia aí vai ser praticamente a mesma, mas vamos ter alguns detalhes aí, certo? O árabe é a língua falada, a língua literária e religiosa, certo? Também tem isso aí. A língua religiosa, por quê? Porque o Corão é o livro, a regra de fé e prática dos muçulmanos. E aí o Corão, ele não pode, de acordo lá com a tradução dele, você não pode traduzir ele para outro idioma. Você tem que ler ele na língua original, certo? Na língua dos que escreveram. Ao contrário da Bíblia Sagrada, que ela é difundida aí, já foi traduzida para quase todas as línguas, idiomas, dialetos, o Corão não pode. O Corão é a língua religiosa. Você tem que aprender a ler em árabe para ler o Corão, né? É um negócio sério. E as crianças, elas são alfabetizadas aí dessa forma para aprender a ler. Mesmo que o idioma falado do país seja outro, mas você tem que ser alfabetizado naquele idioma para aprender. Se você for um muçulmano praticante, né, da religião, você é alfabetizado naquilo ali para você aprender a ler a língua dos profetas. Então, isso aí é algo muito sério, muito importante lá para eles, certo? Há também diversos dialetos derivados do árabe e outros idiomas, mas o árabe é a língua falada, a língua literária e religiosa, mesmo que haja aí esses outros idiomas, esses outros dialetos, mas eles preservam essa cultura, certo? Religião islâmica, com exceção de Israel, certo? O livro sagrado Corão, que serve como um guia religioso de conduta moral e mesmo de leis para a população. O Corão, pessoal, diferente do que muitos pensam, não é um livro mau, não é um livro que traz que prega a destruição, que prega o terrorismo. Não, o Corão não faz isso não, certo? Quando nós vamos olhar as leis ocidentais, principalmente as leis dos direitos humanos, elas têm essas leis, o Código dos Direitos Humanos, eles vão ter aí como base dois pilares. São dois pilares aí, no caso, duas fontes de pesquisa, de regra de conduta, de prática, de moral. A Bíblia Sagrada e o Corão. Esses dois livros, a Bíblia Sagrada e o Corão, eles são os pilares das civilizações ocidentais e principalmente das leis de direitos humanos, essas leis que vão trazer vamos dizer, melhorias
sociais vão ter como regra de fé e prática isso aí, e vão ter como fonte de pesquisa também. Bem como a Bíblia Sagrada ela não traz citações do Corão, mas o Corão ele tem citações da Bíblia Sagrada, então ele se refere ao que está escrito lá na Bíblia Sagrada, certo? Traços étnicos aí, culturais e políticos, ó. Nós vamos, segundo o Corão, o fiel deve fazer 5 orações diárias voltadas para a Meca, praticar jejum e abstinência sexual no mês sagrado do Ramadã. Esse mês sagrado do Ramadã é um mês destinado à purificação espiritual, ao elevo espiritual. Então, durante o dia, eles não praticam, não se alimentam, só consomem água. Em alguns casos, eles chegam a não consumir, nem mesmo, não ingerem nem mesmo a saliva. Nos casos aí, nos mais fervorosos, eles se abstêm de tudo, até mesmo da saliva. Então, eu conheci um rapaz que ele morou um tempo no Senegal, lá no norte da África, e o Senegal tem muitos muçulmanos. E ele disse que nesse período do Ramadã era terrível, porque era uma cuspiteira terrível na rua quando ele saía. Os muçulmanos eles não engoliam nem a saliva, eles cuspiam. E ele disse que era um negócio terrível. Mas era a tradição, né? A tradição deles, seguindo aí o que diz o Corão, a abstinência sexual no mês, e isso é levado a sério. Durante a noite, eles se reúnem para festejar e se alimentarem, só durante a noite. Ir a Meca pelo menos uma vez na vida, então todo muçulmano tem esse desejo de ir a Meca, lá na Arábia Saudita, onde fica a Meca, né? Dar esmolas proporcionais à sua renda. Então o próprio Corão já traz isso aí, ó. Se você se você tem a sua renda, então compartilhe com os pobres. Testemunhar que Alá é o único Deus e que Maomé e os seus profetas são seus mensageiros. Praticar a jihad. Isso aí é que é um problema, a jihad, certo? Assim, o problema se entende, né? Assim, pessoal, porque a Guerra Santa, ela vai ter lá a sua fundamentação de derrotar os inimigos de Alá, isso e aquilo, mas tem muita coisa aí que é interpretado de outra forma, e aí cria-se os extremos, né? Todo extremo é perigoso. Então, no extremo aí da jihad, da prática da jihad, criam-se eventos terroristas, e isso não é legal. E aí nós temos os xiitas e os sunitas, certo? Xiitas é a sucessão do profeta, eles pregam isso, que a sucessão do profeta devia ser pela herança familiar, certo? É aquela questão da dinastia, né, da sucessão de pai para filho. E os sunitas, que na verdade não são 85%, são cerca de 90% da comunidade islâmica mundial. Os sunitas, a autoridade espiritual pertence à comunidade como um todo. E aí eles acreditam na Sunna. A Sunna é um livro que faz parte aí da coletânea deles. Então, os xiitas são aquele grupo mais extremo, certo? E os xiitas, os sunitas, perdão, são aquele grupo mais brando, são aqueles mais tranquilos, vão ter uma prática da Sunna, que é o livro deles, enquanto que os xiitas eles vão se prender mais à questão da jihad. O negócio deles é mais com a jihad, acabar com os inimigos, isso e aquilo, são aquele povo mais extremo. Então, os xiitas eles são aí cerca de 10% da população muçulmana mundial, 10%. E os sunitas 90%. São aqueles mais brandos, mais calmos, mais tranquilos, não ofendem nem oferecem nenhum risco. Mas vocês observem que os 10% dos xiitas, eles conseguem, vamos dizer, taxar os muçulmanos de terroristas,
certo? Os eventos terroristas, eles surgem aí dos xiitas. Os sunitas nada tem a ver com isso. Mas todo muçulmano tornou-se terrorista, tornou-se um homem-bomba por conta de uma atitude. Quer dizer, de 10 você tira um e esse um ele tem uma proporção que rotula o todo, né? Lamentável. E aí nós vamos ter, pessoal, o petróleo aí nessa região da Arábia Saudita. Só para complementar aqui, pessoal, daquelas nações que eu mostrei lá no início a vocês, existem somente duas nações importantes de lá do Oriente Médio, com maioria xiita, o Irã e o Iraque. Ele vai ter maioria xiita. E nós vamos ter o Bahrein, que é um país pequenininho, também com maioria xiita. E vamos ter, se não me falha a memória, o Azerbaijão, que é um outro que está lá próximo, o Azerbaijão, próximo ao Afeganistão, com maioria também xiita. Então, a maioria xiita ela é bem pequena em relação às outras sunitas, certo? Aí você vai ver, essa maioria xiita aí chega a 60% da população, 70% no máximo. Eu acredito que não chega a 70%, 60%. E aí quando você vai ver a maioria sunita nos países que tem uma população ainda maior, você vai ver lá na Arábia Saudita, tem uma população muito maior, 90% é sunita, 95% é sunita. Então, a maioria é de 90% sunita e 10% xiita. Então, mas infelizmente ficaram rotulados de extremistas, homens-bombas, terroristas, por conta de algumas ações xiitas. E aí nós vamos ter o petróleo no Oriente Médio. Perto de 65% das reservas de petróleo e cerca de 30% das de gás natural do mundo. Então, quando nós vamos ver aí as reservas de petróleo, América Central e do Sul, nós temos 9,2% das reservas de petróleo. Mas, se você for ver, a maioria dessa reserva de petróleo aqui está na Venezuela. Viu? Na Venezuela, que vamos ter aí essa grande reserva, é uma das maiores reservas do mundo de petróleo, é a Venezuela. A Ásia do Pacífico, aqui nessa área aqui, nós vamos ter 10,2% das reservas de petróleo, está bem aqui próximo, né, ao Oriente Médio. A África, nós vamos ter 10,8% das reservas de petróleo. América do Norte, 18,2% das reservas de petróleo. Europa e Eurásia, aí eu vou explicar o que é Eurásia, 22,1% de petróleo. E só no Oriente Médio nós vamos ter 29,6% das reservas de petróleo. Reserva mundial, certo? Então, vamos lá, o que é Europa e Eurásia? Aqui nós vamos ter a Europa e parte da Ásia. Então, como dizem que a Europa é uma península da Ásia, muitos chamam essa parte aqui, o continente europeu e o asiático, de Eurásia, continente euroasiático, certo? Então, é isso aí. Os maiores consumidores, países da Europa Ocidental, aqui os países desenvolvidos da Europa Ocidental, e os Estados Unidos, a China e o Japão são os maiores produtores. Lembrando que o Japão não produz petróleo, certo? O Japão não vai produzir petróleo, mas é um grande consumidor, um país industrializado, então precisa de petróleo, certo? Dos seus derivados, tudo. E é a grande fonte de energia do século, né? Agricultura e pecuária, baixa produtividade, exceção nas áreas que surgem os oásis. Aqui nós temos um oásis, onde vai ter aí essa
uma fonte, né, que brota e aí vai dar produtividade, germinação aí a essa região. Então nós vamos ter aí essa baixa produtividade justamente por causa do clima. E mesmo em áreas irrigadas, ainda se depende diretamente da importação de alimentos. Nós vamos ter aí áreas irrigadas, mas a água lá é pouca. Então, eles vão ter uma baixa produtividade, justamente por conta disso. Os solos são muito pedregosos e aí eles vão precisar importar alimentos. Boa parte da população mais pobre vive da criação de animais, geralmente do tipo nômade. Nômade é aquele que não tem um local fixo, né? Tá aqui, o animal comeu toda a vegetação que tinha ali, eles vão para outro lugar, migram para outro lugar. A falta de alimentos para os animais, constante deslocamento, predomínio de ovinos, caprinos e camelos. Ovinos aí não é galinhas não, viu, pessoal? São ovelhas. Ovinos são ovelhas, caprinos são as cabras, certo? E camelos. E aí nós vamos ter aí os pastores de camelos nos Emirados Árabes Unidos. O camelo lá é um animal valioso, certo? Um animal valioso lá nessa região. E eles são nômades, né? E as plantações, nós vamos ver aí que, com a exceção de Israel, que vão ter uma produtividade boa, eles vão produzir lá no deserto de Negev, os outros países precisam importar alimentos. E o Brasil exporta muito alimento aí para essa região, né? Quando o Bolsonaro foi lá em Israel e apoiou a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, ali foi um ato político, mas que veio a desafiar muitos. Por quê? Porque Jerusalém é um território internacional. Os árabes reivindicam a posse, que dizem que lá está a sua mesquita, e tá o Domo da Rocha lá, né? E os hebreus, eles reivindicam a posse porque dizem que foi a cidade de Davi, que Davi tomou e construiu lá o templo. Salomão construiu lá o templo. Então fica essa briga aí, eu indicando a posse, e um não reconhece a posse do outro. Tá uma briga que ao longo dos anos muitos já tentaram resolver, mas não conseguiu. Então vai o presidente brasileiro e reconhece isso. Isso vai de encontro aos interesses dos árabes, certo? Os árabes são grandes compradores de alimento do Brasil. O que é que vai acontecer com isso aí? Criar uma situação animosa entre o exportador e os importadores, né? Então, o Brasil, graças a Deus, não teve muitas consequências, mas criou-se uma situação chata, certo? Só para os países árabes daí, o Brasil exporta de carne, cereais, frutas. O Brasil exporta aí mais de 5 bilhões de dólares. Então é muita coisa, um dinheiro muito bem-vindo aqui para a economia brasileira, né? E a água? A água, como eu já disse, é um problema aí, devido ao clima, baixa pluviosidade, eles não têm tanta disponibilidade de água, né? Guerras por petróleo serão suplantadas por conflitos pela posse da água? Sim, eu acredito que sim. No século XX, nós vimos muita guerra por petróleo. E até hoje, né? No século XXI, nós ainda vemos. Mas eu acredito que essas guerras por petróleo aí estão findando com a descoberta dessas novas fontes de energia renovável. Eu acredito que a necessidade do petróleo ela vai ser diminuída, e o que é que vai acontecer? Agora vai ser a necessidade por água. Então podemos identificar como alguns dos principais focos de tensão provocados pela disputa por água: a bacia do Rio Jordão,
lá na Síria, Líbano, Jordânia, Cisjordânia e Israel. Ó, aqui está a bacia do Rio Jordão. Observe que são poucos os rios afluentes, ó, certo? Então, essa bacia aqui é a bacia mais importante aqui dessa região, certo? E a região entre os rios Tigre e o Eufrates, lá entre a Turquia e Iraque, aqui ó, nós temos o rio Tigre, o rio Eufrates. Essa outra bacia aqui é a outra. Essa do rio Tigre e rio Eufrates é ainda mais importante do que essa. Essa aqui é a mais importante desses países aqui, certo? Mas essa não vai vir para aqui, para essa região, nem essa região vai influenciar essa. Então, são duas bacias independentes. Então, esses rios Tigre e o rio Eufrates são os rios aí que se refere lá à Bíblia Sagrada, em que o Jardim do Éden estava posto aí entre esses dois rios, né? Então, são dois rios muito famosos. São famosos e importantíssimos aí para essa região. Onde eles passam, eles vão trazer fertilidade, alívio, né, a água para essa população aí. E os conflitos entre o Rio Tigre e o Rio Jordão aí já foi muito fervoroso. Por exemplo, a nascente do Rio Jordão, ele nasce lá nas colinas de Golã, na Síria. Teve um conflito aí em que os países se voltaram, daqui a pouco nós vamos falar dele. Israel aí tomou as colinas de Golã, a nascente do Rio Jordão. E aí Israel começou a controlar a descida desse rio, ó, a controlar o fluxo, até mesmo para reter mais água para si e prejudicando assim os países subsequentes ao leito, certo? E aí nós vamos agora aos conflitos no Oriente Médio, certo? No Oriente Médio nós temos a questão palestina. A questão palestina é uma questão grave lá. O que foi isso? Em 1947, a ONU aprova a partilha da Palestina. E o que foi isso? Criou-se o Estado judeu, com 56,7% da área, o Estado palestino com 42,6% da área. Jerusalém, área internacional sob a administração da ONU. Então, isso aqui, ó, a área internacional, o Estado palestino e o território judeu. Isso, a capital de Israel seria Tel Aviv. Então, esse aqui foi o território em que foi criado, né? E aí vem o conflito. Primeiro conflito, a Guerra da Independência de Israel. Israel criado em 1947, em 1948 já os países árabes. Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque. E o povo palestino atacaram Israel, certo? Vocês vão ver aí que só de país formado já com exército treinado, nós temos 5. E ainda temos o povo palestino. Tudo para já contra Israel, Israel recém-formado, o povo ainda se adaptando, se juntando, o exército recém-formado, não estava tão bem treinado assim, mas e os objetivos quais foram? Impedir a formação do Estado de Israel e expulsar os judeus da Palestina. Eles não aceitavam ali, os palestinos não aceitam a presença de Israel, Israel reivindica a posse daquelas terras como herança, até mesmo porque eles se embasam aí, tem nas escrituras, na Bíblia, algumas referências aí que Jacó, que Abraão comprou aquelas terras ali, ele comprou as terras, portanto a posse era da sua descendência, né? E os hebreus, eles são descendência de Abraão, certo? E aí eles reivindicam essa posse. Eles saem dessa terra
com o patriarca Jacó, vai para o Egito por conta de uma fome, uma seca muito grande que estava ocorrendo lá, e só no Egito tinha pão. E aí nesse período eles ficam lá, era para ficar pouco tempo, mas aí tinha um filho de Jacó que era o governador do Egito, eles permanecem um tempo a mais lá, e aí depois levanta-se um faraó que não conhecia a José, e aí passa agora a escravizar o povo. E o povo passa aí alguns séculos sendo escravizado lá no Egito, e quando eles saem do Egito, que voltam para a terra que era deles por herança, a terra estava ocupada, né? E aí a terra estava ocupada por vários povos, e esses povos não saíram. Então cria-se um período de conflitos, de lutas. Está narrado lá nos livros de Josué, os livros dos reis, nas crônicas. E durante esse tempo eles tomam uma parte do território e outra parte fica com os inimigos, com os povos. E isso se estende até os dias de hoje, né? Vem o colonialismo, a presença britânica, depois a presença dos Estados Unidos, e só faz acirrar ainda mais essa disputa e esse ódio mortal entre os povos árabes contra os povos hebreus. Então, eles têm esse ódio e querem aniquilar a qualquer custo essa presença hebreu de Israel aí nessa região. Israel vence e ocupa parte do território dos palestinos. Então esses países todos aí se juntaram, esses povos se juntam e vai guerrear contra Israel, e ele vence. O Egito ocupa a faixa de Gaza, Jordânia ocupa a Cisjordânia, Jerusalém é dividida parte ocidental com o domínio dos judeus e parte oriental, ocupação da Jordânia. Palestinos ficam sem território, sem seu próprio Estado. Então, nesse momento aí, a confusão ela se agrava, né? Israel estava lá quietinho, eles vão se juntar todos e vão partir para cima e vão sair perdendo, né? E aí nós vamos ver aqui, ó. Com os conflitos em 1956, a Guerra dos 6 Dias, o território judeu cresce para 89.400 quilômetros. Com a assinatura dos acordos de Camp David, em 1979, Israel devolveu ao Egito a Península do Sinai, ficando atualmente com cerca de 21.900. Essa área aqui, ó. Lembra que eu falei do acordo de Israel com o Egito, que o Egito fornece petróleo para eles? Essa área aqui é uma grande área produtora de petróleo do Egito, certo? E aí na guerra que teve, o Egito perdeu essa área, Israel anexou ao seu território. E aí com esse tratado, Israel vai devolver ao Egito, mas sobre a obrigatoriedade do Egito fornecer petróleo para eles, certo? E aí nós tivemos a organização dos palestinos, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.